Seja bem-vinda, seja bem-vindo à primeira aula do canal Geográficos. Se liga aí. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse caso aqui, minha primeira aula inteira e totalmente gratuita, né, para vocês aí que estão interessados em mais assuntos e aí alguns, claro, ligados ao vestibular. E esses assuntos, eles são obviamente muito diversos, mas está chegando aí, né, domingo agora, né, vai ter a nossa prova da nossa querida UERJ, minha faculdade do coração, lá onde eu comecei os meus estudos de geografia, onde eu fiz aí a minha formação. Então, é uma universidade que eu tenho muito carinho e é um prazer estar aqui ajudando vocês de alguma forma. Então já se prepara, porque o vídeo hoje é um pouco mais longo, de fato, por conta de ser uma aula, e uma aula aí que não vou fazer uma aula de 5 minutos, 10 minutos para falar que fiz e você fica com poucas informações. Então aqui tem bastante coisa. Não vou fazer corte, não vou fazer nenhum tipo de edição mais firme em relação a essa aula. Então vai mesmo, né, no grosso aí do próprio conteúdo. Então se tiver algum problema, assim a gente vai indo devagarzinho. Qualquer coisa você pausa aí, anota as informações que você achar mais importante, né? E aí logo de cara para te dizer, essa aula não vai funcionar como uma aula que seria em sala, né? Em sala de aula eu teria 2 horas e meia para trabalhar um conteúdo, eu não pretendo fazer isso. Fazer uma aula um pouco mais curta, mas bastante informação para vocês. Não vai ser 5 minutos, mas também não vai ser 2 horas e meia, 3 horas de aula. Tá legal? De forma bem simples, eu tenho alguns tópicos muito fortes para trabalhar aqui com vocês. Alguns tópicos históricos, pensando em como que a cidade do Rio de Janeiro se torna uma cidade tão importante como ela de fato é. Aí vai passar, claro, pelos momentos mais importantes, que são as reformas urbanas, então isso é batido já na UERJ, cai bastante essa estrutura de reformas urbanas. Pereira Passos, Carlos Sampaio, tem algumas reformas aí que são importantes, mas também alguns outros assuntos que colocam a cidade do Rio de Janeiro em evidência, principalmente numa conexão de como ela funciona, qual é a estrutura ligada a atividades econômicas de hoje em dia, como o café vai interferir dentro da cidade. Então, sem muita enrolação, acho que é importante a gente começar do começo. E do começo, claro, não vou falar lá da fundação da cidade e tal. Isso tem um caráter um pouco mais histórico, minha pegada vai ser um pouco mais geográfica. Mas assim, é muito legal que a gente consegue perceber que a cidade do Rio, ela vai apresentar para vocês arquiteturas completamente diversas. Você pode, por exemplo, se deparar, né, com os Arcos da Lapa, que é o Aqueduto Carioca, que é uma formação onde passa, né, beleza, o bondinho lá por cima, mas a estrutura não foi feita para ser isso, né? O nome é de fato Aqueduto Carioca. A primeira, o primeiro objetivo, né, do Aqueduto Carioca, obviamente, é passar água, né? E essa passagem de água aí, né, ele vai ser de fato muito importante para começar a ter uma estrutura de habitação um pouco mais fácil dentro da cidade do Rio de Janeiro. É uma cidade entre morros, então a gente tem muita dificuldade em relação a isso. Então o Aqueduto Carioca, de fato, deixa eu me diminuir aqui, ele vai ter essa estrutura importante de acessar a água, né, lá do Morro de Santa Teresa até o Morro de Santo Antônio, que é no Largo da Carioca. E pelo mapa você consegue perceber. Isso aqui é um mapa simples, né, do Google Maps mesmo. A gente tem Santa Teresa bem aqui embaixo, apareceu para você, ó, cadê? Apareceu aqui a Santa Teresa bem aqui embaixo. Tem lá, ó, o Largo da Carioca, onde tem o metrô da Carioca, e o aqueduto, de fato, tentando fazer essa passagem. E claro, quando você joga lá Arcos da Lapa no Google Maps, né, vai aparecer para você de fato o Aqueduto Carioca. Então, são muitas situações divertidas e engraçadas que a gente vai ver na cidade do Rio de Janeiro, onde as construções não são feitas é, 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 de forma tão planejada assim. A gente vai ver que é uma cidade também com um crescimento orgânico muito interessante, e mais para frente a gente vai entender isso daí. Uma outra construção histórica que é muito importante a gente deixar claro que foi construída para um motivo e depois vai ganhando novos objetivos, é o Paço Imperial. O Paço Imperial, que já teve um nome anterior, né, essa Constituição é de 1743, né, um ano de conclusão, já teve o nome como Casa dos Governadores, de fato essa era a função, já foi casa de Dom Pedro I, já foi sede dos Correios lá no final do Segundo Reinado. Então, de fato, a gente tem aí, né, uma outra construção que é icônica dentro da cidade do Rio de Janeiro. E aqui eu já chamo a atenção para você de uma
de um outro conceito da geografia, que ele é muito legal, que é um conceito que traz a mistura, né, de expressões arquitetônicas, tanto antigas quanto presentes. É um conceito muito conectado com o conceito de espaço, né? E Milton Santos traz para a gente uma definição de espaço dentro da geografia como o acúmulo desigual dos tempos. E aí, quando você consegue ver numa imagem, por exemplo, uma estrutura de século XVIII e uma construção que está bem aqui em cima, tá vendo? Que notoriamente é uma construção muito mais recente, isso aqui vai ser final do século XX e século XXI. Então, essa junção aqui de informações dá pra gente um conceito muito legal que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho com mais facilidade. Tá legal? Tem um exemplo que é mais gritante ainda do que esse. Mas isso aqui é a cara do Rio de Janeiro. É a cara do Rio de Janeiro você ter expressões arquitetônicas antigas e recentes. Então, é uma cidade muito misturada na expressão arquitetônica. Isso é algo que a faculdade, que a UERJ, pode acabar, sim, dando uma explorada legal, porque é, de fato, a cara da UERJ trazer esse tipo de questão, trazer esse tipo de temática para dentro da prova. Tá legal? Outra coisa importante que a gente vai ver hoje sobre Rio de Janeiro são estruturas muito fortes ligadas a mudanças da cidade a partir de aterramentos. Para quem não conhece, essa é uma imagem muito antiga, obviamente, de um lugar chamado Passeio Público. Era de fato uma área utilizada como passeio, como uma área de encontro, uma área, né, de convivência, digamos assim. E o passeio público, ele de fato era beira-mar. Beira-mar significa que é na beira de fato do mar. E tanto é que houve a construção da Avenida Beira-Mar, que de fato levava esse nome por ser uma avenida litorânea. Avenida essa que hoje em dia ela é tudo, menos beira-mar. A gente tem de fato um aterramento, isso é característica fortíssima da cidade do Rio de Janeiro, são os momentos de aterro. Olha o passeio público onde é que é. A praça do passeio público está aqui. Então é algo de fato que a cidade se modificou muito pela derrubada de morros e pelas expansões de relação aos aterros. Claro que um aterro é muito mais famoso dentro do Rio de Janeiro, que é o aterro do Flamengo. Então, é mais um exemplo de como que isso funciona dentro da cidade do Rio de Janeiro. Tá legal? Agora, Rio de Janeiro se torna de fato uma cidade tão importante, tão forte, quando economicamente o Rio começa a ser, né, mais visto, não só economicamente, mas politicamente. E nessa condição, dois fatores são muito importantes. Um primeiro fator é a atividade cafeeira, que vai colocar o Rio de Janeiro no cenário econômico brasileiro de uma forma muito forte. E aqui a gente tem, de fato, um mapa onde mostra essa expansão cafeeira, que começa, de fato, pela região do Vale do Paraíba, né? Vale do Paraíba é completamente Rio de Janeiro. E depois isso vai, obviamente, se estender em direção a São Paulo, onde o café vai ganhar uma proporção cada vez maior no Oeste Paulista, né? Então, o café vai ser muito importante, sim, para o Rio de Janeiro. Só que não só o café, mas a transferência da capital. E a capital vai vir de Salvador para o Rio de Janeiro por alguns motivos. Primeiro, em Salvador a gente tinha uma atividade muito forte de cana-de-açúcar, atividade inclusive que até hoje funciona lá no litoral, né, da região Nordeste, mas Salvador vai acabar perdendo esse posto de capital de fato pela caída, né, do ciclo da cana. O ciclo da cana de fato vai ter uma queda muito forte economicamente e Rio de Janeiro ganha destaque por dois grandes motivos. Primeiro, pela atividade cafeeira e segundo, até por próprio Minas Gerais, que produção de ouro vai bombar e usava o Rio de Janeiro como forma de escoamento. Então, para escoar essa produção, para levar isso, né, até o porto, era muito importante. Então, de fato, a produção cafeeira ela vai ter uma força muito grande no Rio de Janeiro enquanto um aparato para a evolução da cidade. A cidade do Rio de Janeiro vai evoluir muito a partir da expansão do café. Então, essa expansão ela vai ser não só bem numerosa, né? Ela vai trazer ganhos econômicos muito fortes, mas também ela vai trazer uma modificação muito grande na paisagem. Paisagem essa que a gente conhece, né? Todo esse litoral que está aí para você, né? Esse litoralzão que está aqui para você. Inclusive, essa é uma dica em relação à geografia, que ela não tem muita criatividade em relação aos nomes. E aqui você está vendo um bioma que é muito forte, que é o bioma de Mata Atlântica, né? Por quê? Porque basicamente está aqui no nosso litoral. Claro, com algumas incidências em regiões mais interioranas,
Mas esse é o nosso bioma de Mata Atlântica, que, infelizmente, por conta da produção cafeira e por conta de outras atividades também, acabou aí passando por um processo de desmatamento, onde você só consegue reconhecer mais ou menos aí por volta de 7% como a Mata Atlântica de fato original que ainda sobrevive dentro do Brasil. Então isso é uma estrutura muito predatória e que, no caso do Rio de Janeiro, o desmatamento é muito conectado com o café. É claro que não é o café que vai fazer esse desmatamento inteiro aqui, ok? Por que esse desmatamento acontece? Né, por dois grandes motivos. Atividades econômicas, que vão obviamente realizar desmatamento, mas uma urbanização muito intensa. E é só você lembrar que as áreas mais urbanizadas no Brasil são áreas litorâneas. E para você urbanizar, claro, você vai modificar o meio ambiente, você vai modificar o espaço, e essa modificação passa por muitos motivos, por muitas práticas, na verdade, mas dentre uma dessas práticas a gente pode analisar uh, o próprio desmatamento, tá legal? Então a Mata Atlântica, ela de fato vai ter esse resultado aí, né, após não só a atividade cafeira no Rio de Janeiro, vai ser extremamente desmatado por conta disso. Então essa é uma consequência negativa, né, em relação à atividade econômica que colocou o Rio de Janeiro como, né, uma área centralizada, uma área central dentro do Brasil. Um outro aspecto também que não é positivo em relação a essa atividade do café, então é uma forma que a UERJ pode explorar, é a questão da escravidão. Em relação à escravidão, a gente acaba tendo muita dificuldade de analisar o Brasil como um país que ainda precisa se mexer muito em relação à escravidão. Como assim, Lucas? Como é que o Brasil precisa se mexer em relação à escravidão? Não acabou a escravidão? Então, de fato, a escravidão acaba. Mas não é de um dia para o outro, não é assinando uma lei, não é assinando um papel falando, olha que legal, agora o escravo está livre, que o problema está resolvido. Por quê? Quando a gente analisa o Brasil ele de longe, ele foi o país que mais recebeu população que foi escravizada, tá legal? Uma das formas também de você fazer a prova da UERJ é abolir a palavra escravos do seu vocabulário mais formalizado. É claro que a gente fala de uma forma mais, digamos assim, de uma forma mais sistemática, isso já é falado de uma forma mais coloquial, mas no teu mundo mais organizado, é importante que você use a palavra população escravizada. É claro que, inclusive, a notícia, uma manchete de jornal que eu trago aqui, ela usa a palavra escravos. Por que é importante dizer isso? Porque você não legitima e você não rotula uma população como população de escravos. Não. É uma população que pegou e foi escravizada. Você acaba podendo escravizar, né, várias populações diferentes, várias etnias diferentes, várias raças diferentes. No caso do Brasil, né, e no caso da escravidão durante o período colonial brasileiro, durante a expansão marítima, isso foi obviamente de negros africanos que foram trazidos para cá de forma compulsória. Então também é um movimento migratório. O Brasil foi, de fato, o país que mais recebeu população escravizada no mundo. Foram 5,5 milhões que vieram para o Brasil, só que só 4,8 chegaram vivos. Então a gente tem aí por volta de 700 mil mortos durante o processo. É uma quantidade muito grande. Só que aí o número também começa a ficar mais alarmante ainda quando você olha que 38% de todos os africanos que foram traficados foram para o Brasil. Então olha só, de todos os africanos que foram traficados para o mundo inteiro, 38% vieram para o Brasil. Né? Isso é colocado aí que mais ou menos 3,6 milhões de pessoas. Então, falam 4,8, 3,6, existe uma discrepância em relação a essa contabilidade, não tem um censo bem destinado. Mas é considerado que por volta de 2 milhões vieram para o Rio de Janeiro. Então, é uma estrutura... Ei, bugou. Ih, deu ruim. Deu ruim aqui no Chablau aqui, olha que legal, beleza? Calma, voltei. 2 milhões no Rio de Janeiro. Então, assim, sendo 2 milhões no Rio de Janeiro, a gente tem uma cidade, a cidade que mais recebeu escravos, que recebeu trabalhadores escravizados, população escravizada no mundo. Cara, isso é uma quantidade muito grande. Isso deve ser levado em consideração para os dias de hoje. Né? É loucura a gente achar que, tipo assim, beleza, acabou a escravidão, não tem mais racismo. Ou então que de fato acabou a escravidão. A gente sabe que existe população que ainda é escravizada. Então, isso é algo que deve ser levado em conta. Isso pode ser abordado sim, né, pela UERJ. A UERJ, inclusive, que já abordou uma vez a descoberta do Cais do Valongo,
né, uma região que foi descoberta de uma forma até recente, né, lá no centro da cidade, um cais que era utilizado para recebimento de escravos e que tinha sido, né, basicamente escondido por conta da história, obviamente uma história complicada, uma história muito ruim. Mas isso tem que ser falado, isso tem que ser comentado, até porque é um debate muito forte, muito presente ainda na nossa sociedade. Então isso é de fato algo importante a ser dito por aqui. Tá legal? Deixa eu ver se a transição vai funcionar direitinho. Olha que beleza, deixa eu sair daqui, ó. Sair, olha que legal e pum. Ah, agora tá legal. Agora tá legal. Por que eu voltei para cá? Eu voltei para cá porque agora aparece, né, um outro tema muito importante. Eu falei para vocês que um dos temas era a questão do café, como o café faz do Brasil, faz do Rio de Janeiro, perdão, né, uma cidade muito importante. O café ele bota o Brasil no cenário econômico como cidade mais importante durante, obviamente, a expansão do seu ciclo, antes de chegar em São Paulo. O café faz do Rio de Janeiro uma área centralizada a ponto de tornar capital, né? Inclusive o café depois vai ser importante para a industrialização do Rio de Janeiro, lá na década de 30, né, durante o período Vargas. Então, são os barões de café que vão trazer o primeiro surto industrial, isso vai ser, obviamente, no Rio de Janeiro. Então, o café é muito importante. Outro assunto que é muito comentado é, de fato, né, as reformas urbanas. E as reformas urbanas, é claro que uma delas é mais famosa, que é a de Pereira Passos. Pereira Passos, né, traz aí para você um modelo de reforma urbana que é segregacionista. Como assim segregacionista? O primeiro objetivo do cara é tirar os pobres da área central. Por que motivo? Porque assim você começa a trazer o embelezamento da cidade e a europeização do Rio de Janeiro. Vamos lembrar que as cidades de Londres e de Paris eram o exemplo de modernidade, eram um exemplo de desenvolvimento urbano que deveria ser seguido na época. E isso, claro, traz para Pereira Passos uma forma de aburguesar a cidade. Então, tornar a cidade uma área mais, digamos assim, desenvolvida. É uma reforma completamente segregacionista. Você vai ter a derrubada dos cortiços para alargar as vias. E isso, claro, é muito conectado sim com essa discrepância social que a gente vê hoje ainda dentro da cidade. Então, os problemas que você vê hoje de segregação socioespacial, de problemas urbanos, isso não é de hoje. Isso de fato é algo que vem de muito tempo, até desde muito antes de Pereira Passos, que só se agrava com o tempo. Não é loucura nenhuma você falar que, num outro exemplo, num outro quesito, num outro assunto, por exemplo, a gente pode falar que a concentração de terra no Brasil vem desde capitania hereditária, onde as pessoas não compram terras, vão doando umas para as outras, e aí você trabalha enquanto eles herdam, olha que beleza, né? Então, existe essa estrutura de problemas sociais dentro do Rio de Janeiro, dentro do Brasil como um todo, desde o período colonial. Então é muito importante a gente analisar aqui dessa forma também. Uma das coisinhas que eu gosto muito de fazer é analisar as imagens. As imagens são muito fortes, são muito legais. Essa é uma imagem do Porto do Rio de Janeiro, do cais do Porto sendo construído, né? Essa imagem aqui, por exemplo, também é bem legal. Aqui a gente tem a Avenida Rodrigues Alves, onde a perimetral está sendo construída bem aqui em cima. Perimetral, aquela que já foi derrubada, que o Magneto roubou as vigas lá, lembra disso? Teve um escândalo aqui no Rio de Janeiro, que as vigas da perimetral, vigas de aço reforçado com nióbio, olha o nióbio aí, que tinham sido, sumiram. O Magneto basicamente levou as vias e enfiou onde não foi lá. Toma cuidado, não fala isso. Então, essa avenida aqui, a Avenida Rodrigues Alves, você consegue ver ela aqui no mapa, né? É essa avenidazinha ali que foi construída ali. A Avenida Beira-Mar, que eu tinha mostrado para vocês, né? A Avenida Central, que depois vai ser chamada de Avenida Rio Branco, onde você tem o Morro do Castelo ali em cima. Nossa, foi lá que derrubou o Morro do Castelo. Sim, aquele é o Morro do Castelo. Mas não é Pereira Passos que derruba o Morro do Castelo, isso é um mito dentro dessas reformas urbanas que ele deve também ser quebrado. O Morro do Castelo ele não é derrubado por Pereira Passos, tá legal? É uma reforma urbana mais avançada que vai trazer esse arrasamento do morro. Essa avenida central você chama hoje de Avenida Rio Branco, né, que vai parar lá no finalzinho ali onde tem a vista já para o Pão de Açúcar. Então, são imagens muito antigas de um Rio de Janeiro que, obviamente, já foi muito reformado, já passou por muitas coisas, mas o mais importante em relação às reformas urbanas é você entender que elas vão acabar trazendo um aumento de segregação, um aburguesamento, uma elitização da cidade. E isso vai ser muito importante para analisar como que você tem uma estrutura hoje entre centro e periferia dentro aí
do Rio de Janeiro. Tá legal? Agora, os aterros eles vão ser muito fortes e, de fato, durante o Pereira Passos, os aterramentos eles vão começar a acontecer. Esse aqui é o aterro do Flamengo, né? Onde você tem lá hoje, tem a Praia do Flamengo, que tá bem aqui. Uma praia que não é muito boa para você tomar banho, ok? Né? Mas é uma praia que está por ali e tem muitos campos de futebol, o pessoal joga bola, é uma área de convivência muito legal e são áreas aterradas, de fato é colocar terra, que a quantidade de morros que foram derrubados, isso vai gerar obviamente uma quantidade muito grande de sedimentos, eles têm que ser colocados em algum lugar e o aterramento ele vai ser uma solução. Aqui inclusive é a Praia de Botafogo. Praia de Botafogo essa que também passou pelo processo de aterramento. Aqui você consegue enxergar, né, numa intensidade também muito legal, porque os prédios estão na lateral aqui, né, você tem os prédios que estão aqui na lateral, e eles, né, eram muito mais próximos desse litoralzão aqui. A praia, né, a praia recuou, Lucas, pô, caraca, a água foi embora. Então, também tem, óbvio, né, o processo de aterramento, trazendo para você essa diferença. Uma das formas de você reconhecer isso também dentro do Rio de Janeiro, a questão ligada o próprio embelezamento, o modelo parisiense, é você ver as esculturas arquitetônicas mais antigas, como o Teatro Municipal, que ele começou a ser construído durante a Reforma Pereira Passos. Ele começou a ser construído em 1905, né? Então já faz bastante tempo aí, né? Só vai ser terminado ali por volta de 1909, se eu não me engano a data, mas é de fato uma forma de você enxergar também o Rio sendo colocado de uma forma mais elitizada. O que é engraçado é que hoje o Teatro Municipal ele é uma área onde você tem espetáculos cada vez mais populares, né? O que é muito legal para você, de fato, democratizar o acesso aí à cultura, né? E aos espetáculos de entretenimento. Agora, lembra que eu te falei que a cidade do Rio de Janeiro é repleta de mostruários, onde você enxerga as formações antigas e formações recentes na mesma foto, na mesma imagem, né? Para você entender como que isso funciona, eu vou te dar essa imagem aqui, tá legal? Onde você tem o VLT, que é o veículo leve sobre trilhos, que tá ali, né? Tá aqui bonitinho. E você também tem, né, a Candelária, que tá bem aqui atrás. Quando você olha, você tá falando de uma construção de século passado e o VLT, que é século XXI. Como é que eu vou te explicar esse conceito? Deixa eu pegar aqui. Cadê? Eita, está aqui bonitinho. Eu uso isso aqui em sala de aula, tá legal? Olha só. Existe um conceito da geografia chamado espaço, tá legal? E segundo Milton Santos, que é um geógrafo sensacional, o espaço é o acúmulo desigual dos tempos. Tudo bem? Como assim o espaço é o acúmulo desigual dos tempos? Para você entender, eu vou fazer em mim mesmo. Eu sempre faço isso para os alunos me acham que eu sou maluco. Cadê? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vou fazer aqui assim, ó, olha que beleza. Imagina que eu vou fazer uma linha do tempo. Tá legal? Olha aqui, ó. Eita, nós. Tem uma coisa que quando eu faço na minha aula, eu saio todo cagado. Olha que beleza. Pá. Aí você vai, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu isso, aqui aconteceu aquilo, aqui aconteceu aquilo. Imagina que aqui foi construída a Igreja da Candelária. Tá legal? E que aqui foi construído o VLT. Tudo bem? Então você tem de fato uma linha do tempo. E você tem tempos muito distintos. Opa, cadê? Olha aqui, ó. Eu tenho momentos muito distintos que estão sendo colocados na mesma imagem. Que você está vendo aquilo que é antigo. Opa, aqui, ó. Olha que legal. Deixa eu diminuir. Você está vendo aquilo que é antigo e aquilo que é recente na mesma imagem. Se eu fizer isso com o meu braço, como assim? Eu pego aquilo que é antigo, ó, Candelária, e aqui o VLT, e coloco na mesma imagem. Na mesma imagem. Como assim? Olha aqui lá. Ah, Lucas, você está alcoolizado? Não, não estou. Você pega e coloca o antigo e o novo na mesma imagem. Aproxima os dois na linha do tempo. O que está acontecendo? Você acaba provocando... Olha aqui, ó. Olha o braço como é que está enrugado. O braço está tudo cagado, né? Mas olha o braço como é que está enrugado. Você acaba provocando o que a gente chama de enrugamento do espaço. Ou o espaço urbano enrugado. Como assim? Vamos lá. Peguei a linha do tempo, coloquei a Candelária que é antiga, aqui ó, olha que bonitinho, olha que bonitinho. Fica melhor quando eu faço nessa parte do braço aqui. Só que por causa da câmera aqui eu não estou conseguindo muito fazer.
Eu peguei o que é antigo, peguei o que é novo e, pum, coloco aqui, ó. Tento juntar. Não é isso que aconteceu? Eu tenho um espaço, tá? Que é aqui, ó, a Candelária, antigo. E eu no mesmo espaço eu tenho o VLT que é novo. É um acúmulo desigual dos tempos. O tempo antigo, o tempo recente. Cara, isso é a cara do Rio de Janeiro. É a cara do Rio de Janeiro. Por todo lugar que o VLT passa, ele mostra para você esse acúmulo desigual de tempos. Isso é maravilhoso, cara. Isso me arrepia. Isso é sensacional. E de fato, isso vai ser pra gente uma forma de reconhecer a cidade do Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro traz pra gente essa característica, né, como marcante. E isso pode ser explorado aí pela UERJ. Então, Lucas, como é que é o nome mesmo? Como é que é o nome mesmo? Olha só, pode aparecer como espaço urbano enrugado ou o enrugamento do espaço. O enrugamento do espaço, por conta de você pegar essa linha do tempo aqui, ó, essa linha do tempo aqui, cadê? Opa, essa linha do tempo e, pum, tentar juntar ela aqui. Você acaba criando uma ruga, né, aí, entre esse espaço-tempo. Então, tentei aqui fazer de uma forma mais simples, de uma forma um pouco mais didática, mas caso você não tenha entendido isso daí, bota aí no comentário que eu respondo para você, tá legal? Agora, ainda sobre Pereira Passos, importante entender como que ele trouxe de fato uma reforma segregacionista. Como assim segregacionista? Olha só, existe existiu eita porra, existiu essa manchete que falava lá, ó, Pereira Passos manda demolir o Rio Colonial, né? Olha só, a derrubada ali, né, de cortiços, a derrubada, né, de estruturas antigas, principalmente de população mais pobre, para poder alargar as vias e ter um modelo mais europeizado, né? Isso foi uma característica marcante de Pereira Passo. Só que aqui nessa imagem você também pode ver algo super importante também, que é proibido cuspir nos bondes. Olha que legal. Eita porra. É um negócio que tinha que avisar. Tinha que avisar. Eu tenho um amigo meu que ele fala assim: se tem placa, tem história. Como assim? Se tem placa, tem história, é um negócio maravilhoso. Por quê? Eu já vi umas placas aí que são meio loucas. Já vi placa no banheiro, tipo assim, ó, proibido defecar no mictório. Porra, na boa, se alguém colocou essa placa lá é porque alguma coisa já aconteceu. Proibido cuspir nos bondes, olha que maravilha. Então, você vê uma manchete, que claro, isso aqui é uma piada, mas Pereira Passos de fato traz aí pra gente uma grande modificação da cidade do Rio de Janeiro de forma segregacionista, importante informação sobre Pereira Passos. Outra informação importante, além de segregacionista, tentando europeizar, tentar trazer o imigrante, fazer, nossa, ó, Rio de Janeiro é de fato uma cidade legal, né? Não é que vai surgir cidade maravilhosa, né? Mas é uma cidade bacana, venha, tá tranquilo, tá saudável e show de bola. Opa, tá saudável? Falou, tá saudável? Quem é esse cara aí? Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz. Se tem uma imagem que aparece muito em prova de geografia, é uma imagem dessa daqui. Tá legal? Que seria a imagem da varíola, da febre amarela, conferência sinistra. Isso, claro, faz uma referência muito forte à vacinação. A vacinação obrigatória, né, colocada lá por Oswaldo Cruz como obviamente, um dos principais, uma das principais referências ligadas a esse período de vacinação. E aí a história vai desdobrar para você a revolta da vacina, a galera que não queria se vacinar, olha aqui aí, ó, a galera que não queria se vacinar. Aí a vacinação obrigatória, não, só um absurdo, né? Eu ser vacinado. Obviamente, nesse momento, nessa época, né, início do século XX, a gente não tem, né, muita informação. A informação ela não é, obviamente, muito difundida como se é hoje. Hoje, de fato, é um absurdo, né? A população, de fato, só não querer se vacinar porque, pô, sei lá, vai virar jacaré. Então, é uma... Ai, meu Deus do céu, só que é engraçado que nessa época aqui, a vacina para varíola, que foi o grande surto que fez depois a população querer se vacinar, a vacina, a varíola, a vacina contra a varíola ela era tirada de fato dos bovinos, era tirada da vaca. Existia um boato que circulava que você ficava com cara de boi, você ficava com cara de bovino por conta, né, da vacinação. Tomou vacina, ó, cuidado, vai ficar com cara de vaca aí.
porra, é um negócio, né, bem complicado. Mas é, de fato, uma lembrança também forte em relação ao Oswaldo Cruz. Ainda vou mostrar um pouquinho sobre ele mais aqui pra frente, tá legal? Tá aqui pra você mais uma reforma urbana, que é de Carlos Sampaio, que vai de 20 até 22. Esse sim derrubou o Morro do Castelo. Então, beleza, olha lá, Morro do Castelo é Carlos Sampaio, não é Pereira Passos, tá legal? E é até importante porque com a derrubada do Morro do Castelo, os aterramentos começaram a avançar cada vez mais. E tem uma imagem que eu gosto muito de mostrar, que é a imagem sobre os aterros no centro, né, nas áreas centrais, desde Pereira Passos. Você vê que pô, o Santos Dumont foi construído por aterramento. Você tem o Cais do Porto, né? Você tem a Enseada da Glória, tem todas as áreas que foram de fato aterradas. Tem muita coisa, né, que foi aterrada no Rio de Janeiro. Então, os aterros eles são importantes porque, basicamente, numa cidade entre morros, é importante você expandir a área que pode ser levada à urbanização, expandir a área para ser habitada, expandir as áreas que podem ser ligadas a habitações. Isso, claro, vai ser feito muito durante essas reformas urbanas aí, tá legal? Agora, também há a construção da Avenida Borges de Medeiros, então você vê que pô, um Rio de Janeiro muito rodoviarista, Rio de Janeiro com muitas avenidas, né? A gente ainda nem viu as principais, quer dizer, já viu, né, a Avenida Rio Branco e tal, mas pô, muitas avenidas vão aparecer aí, né? Tá ali, né? Na verdade, a Borges de Medeiros com Epitácio Pessoa também vai ser construída nessa época, que Epitácio Pessoa bem no cantinho. Então você tem muitas avenidas sendo construídas durante esse período. É claro que a reforma urbana mais icônica é a de Pereira Passos, né? E todas aquelas características importantes eu sei que você já anotou aí. Se não anotou, você volta aí o vídeo. Eu vou deixar datado não, né? A minutagem na descrição para se você perdeu alguma coisa aí, você conseguir analisar direitinho, tá legal? Tem uma outra reforma urbana que é a de Henrique Dodsworth, né? Que vai trazer pra gente aí sim duas avenidas que são muito importantes. Essa aqui é a Avenida Presidente Vargas, né, que vai ser construída, e também temos a Avenida Brasil. E para quem não reconheceu, olha lá, ó, olha lá, ó. Viu lá? Tu viu que bonitinho? O que é aquilo ali, ó? Olha isso aqui, ó. Oswaldo Cruz, a Fiocruz, né? Então, essa é uma característica muito forte do Rio de Janeiro, né, de ter muitas rodovias e rodovias importantes. E é a cara do Rio de Janeiro a expansão urbana a partir dos modelos de transporte, a partir dos movimentos de transporte. E para isso é importante também levar em consideração que não foram só rodovias, tá legal? Agora, é claro, quando a gente fala de reformas urbanas, as rodovias são muito fortes. Só que quando a gente fala de expansão da cidade, uma outra coisa também vai ser muito forte, que é a ferrovia, a linha de trem. E a linha de trem, ela é a cara também dessa cidade do Rio de Janeiro, que vai se expandir principalmente a partir do que a gente vai chamar dos subúrbios da Central. Central do Brasil é o terminal nosso que a gente tem de trens ali, né, da parte de ferroviária, e todos os subúrbios que vão aparecer a partir da linha do trem. E é muito fácil de você entender como que isso acontece, né? Então vamos colocar aqui, ó, botando um ponto final nas reformas urbanas. A gente viu Pereira Passos, Carlos Sampaio e Henrique Dodsworth, tá? A gente viu essas três reformas urbanas. A mais importante delas, claro, Pereira Passos, por conta de toda a estrutura, né, de todo o aparato em volta dela, sobre a questão de segregação e tal. Então, beleza, importante. Agora, o Rio de Janeiro ele cresce, o Rio de Janeiro expande. E uma forma de expandir o Rio de Janeiro fisicamente é a partir do meio de transporte. Como assim? Olha só, se a gente tem a parte central sendo a parte mais importante, e ela é mais importante não é porque ela está no meio, porque ela nem está, tá legal? Mas é porque ela exerce centralidade. Exercer centralidade quer dizer concentrar as atividades. Então tem um conceito também que eu gosto muito de conversar com vocês, daqui a pouquinho eu vou falar sobre ele, que é conectado a essa questão de centralidade. Belezinha? Quando você fala de centralidade, claro, a parte central, ela só é centro por conta da influência que ela faz. E todo mundo vai querer morar mais perto desse centro, principalmente se for numa cidade, se for num estado, se for numa região que tem problemas ligados a transporte. Por que isso? Porque eu vou querer morar perto do centro, porque no centro é onde tem o meu emprego, onde tem a minha faculdade, onde tem o hospital lá que é legal, o hospital que é importante. Eu quero morar lá perto desse centro. Ah, mas poxa, aí todo mundo quer morar perto do centro? Opa, todo mundo quer, oferta e procura, o valor aumenta. Então você vai ter um crescimento aí, né, da especulação imobiliária. Qual é
forma que você tem de fazer isso? É você integrar as áreas mais distantes ao centro, a partir do que a gente chama de meio de transporte. E as ferrovias são uma forma de você fazer isso. Então a gente acaba tendo, né, as áreas de subúrbio, e tem uma música que eu gosto muito chamada Estrela de Madureira, que fala dos subúrbios da Central. Por que subúrbio da Central? Porque é a linha de trem da Central do Brasil que vai dar para você toda a nossa estrutura que tem de subúrbios que estão aparecendo aqui na tela para você, que eu desapareci ali, botei agora um pouquinho mais para o lado para você ver com mais tranquilidade. Todas essas áreas aqui são áreas suburbanas, tá legal? São áreas periféricas. E essas áreas periféricas, elas vão ser, obviamente, desenvolvidas, vão ser construídas e crescendo cada vez mais, ganhando mais população, quanto mais eficaz for esse sistema de transporte. Tá legal? Então é uma outra coisa que é legal de você analisar por aí. Um outro evento que aí acaba sendo importante historicamente, agora já muito mais conectado com um momento mais atual, década de 70, por aí, é o processo de desconcentração industrial dentro do Rio de Janeiro. Porque, pelo mesmo motivo que morar perto do centro acaba ficando mais caro, né, porque muita gente quer ficar perto do centro, fica caro para você morar, mas também fica caro para você produzir. Então, uma outra característica legal do Rio de Janeiro é o processo de terciarização. Como assim de terciarização? Você pegar, por exemplo, uma fábrica, né, que é do setor secundário, tá legal? E transformar em setor terciário. Olha só, não sei se você conhece esse shopping aqui em Nova América. Ele já foi uma fábrica. Essa é uma imagem do shopping Nova América, quando era, obviamente, uma área do setor fabril, do setor secundário, que foi transformada em setor terciário. Então, um outro assunto bacana para você analisar sobre a cidade do Rio de Janeiro. Então a gente já falou de como o café foi importante, já viu as reformas urbanas, já entendeu como que a cidade se expandiu, né, para as partes mais periféricas. E agora uma outra coisa bacana é entender como funciona o processo de terciarização. E aí fica muito claro você conectar, já que estamos falando de uma área mais recente, que é mais de um momento mais recente, na verdade, eu pego para vocês, trago aqui um mapa maravilhoso do Rio de Janeiro e a gente recorta essa nossa área da região metropolitana. Essa região metropolitana tá aqui, ó, para você que não viu direitinho, ó, pum, apareceu, só a região metropolitana. E essa região é a que tem as principais características para a gente poder encerrar aqui essa nossa aula. Então é muito importante analisar cada parte dessa região metropolitana. Parte que ainda está industrializada, parte que a indústria viajou um pouquinho, parte que está ali conectada ao setor de serviços. Então tem muita coisa que a gente pode comentar sobre essa região. Como é que vai funcionar? Tá lá para você. Principais características da região metropolitana. Primeiro, concentra, né, muito a atividade de capital e de serviços. E aí começa a formar para a gente um conceito de macrocefalia urbana. Eita, o quê? Macro o quê? Cefalia? Eita, que porra é essa? Olha só. Lembra daquela doença lá do Zika vírus? Lembra disso? E lembra que as mulheres grávidas tinham muito medo de ser contaminadas com Zika vírus porque podia gerar na criança, no bebê, no feto, a microcefalia? Né, que é a má formação para pouco desenvolvimento da cabeça, lembra disso? Tu lembra disso? Eu tô ligado que você lembra. Teve um geógrafo que virou e falou o seguinte: a cidade é um corpo, tá legal? A cidade é um corpo. E as áreas mais importantes, as áreas mais centrais, né? Pode ser uma metrópole, pode ser o centro de uma cidade, tá legal? Essas áreas mais centrais são a cabeça. Então, quanto mais essa cabeça cresce, e ela cresce com o quê? Serviços, atividades econômicas, com emprego sendo gerado, com capital sendo investido, com construção de infraestrutura. Quanto mais ela cresce, se for desproporcional com o corpo, você tem uma macrocefalia. Um cabeção, olha que beleza, olha o cabeção, o cabeção, e os outros membros pequenininhos. Então, olha o conceito de macrocefalia urbana. É fácil de você entender a partir dessa condição. Tá legal? Agora, é uma região de fato concentrada. Então, a região metropolitana, dentro do estado do Rio de Janeiro, é a região de maior investimento. Tá legal? E, claro, obviamente, vai ter maior disparidade entre os municípios. E aí você entra no processo de metropolização. Como assim? Metropolização, lembra de metrópole. Metrópole, cidade mais importante. Mas qual é a importância da cidade? A importância da cidade em relação ao que ela fornece para a população. Os serviços, a indústria, a atividade econômica, um monte de coisa. Então, quanto mais importante ela for,
eu vou cada vez mais tornando ela a cidade mais importante. Quanto mais investimentos eu coloco, mais importante ela fica. Isso é um processo de metropolização. Você pode desmetropolizar, promovendo o crescimento das áreas em volta. Mas como a gente está falando da região metropolitana, a gente vai ficar com esse conceito aqui para a gente. E a gente vai dividir ela em algumas sub-regiões. Sub-regiões que você vai conseguir ver melhor nesse mapinha aqui. Tá legal? Nesse mapinha eu fiz a mesma coisa. E também dividi essas 4 áreas. E aí, para a gente encerrar aqui a nossa aula, eu vou mostrar para vocês as 4 principais áreas com suas características. Primeira área, a área que, claro, vai ser uma das mais importantes, é o núcleo metropolitano. Esse núcleo metropolitano traz para você aí algumas características legais. Primeiro é o seguinte, tem que entender quem é, né? Quem é que está aí no núcleo metropolitano? Você tem a Zona Sul do Rio de Janeiro, a Zona Norte, né, do Rio de Janeiro também. O que é a Zona Norte? Né? Então, Tijuca, Vila Isabel, São Cristóvão, Caju, essa área. A gente tem o centro do Rio de Janeiro e a Zona Sul de Niterói. Então, quais são os bairros? São esses aí. Beleza? Quem é que você chama de núcleo metropolitano? E você vê, olha só que interessante, Niterói está por aqui. Niterói está por aqui. Dividida pela Poça, olha que legal. Né? Tá aqui, ó, tá aqui Niterói. E por que Niterói está aqui? Porque Niterói está conurbada ao Rio de Janeiro. Está sob um processo de conurbação. O que é conurbação? É uma fusão. Uma fusão que pode ser física, como assim? Você sai de um bairro e entra no outro, sai de uma cidade e entra na outra, você não consegue identificar, né, onde essa área tá. Nossa, peraí, né, esse município aqui acabou, aquele outro começou e eu nem vi. Niterói não tá assim, né? Tem uma poça aqui no meio, tem a Baía de Guanabara. Então é uma conurbação de uma outra forma, uma conurbação funcional. Como é que você vai saber isso? Olha só, conurbação é a fusão física ou funcional de 2 ou mais cidades. Tá legal? Pode ser, inclusive, de regiões metropolitanas, pode ser fusões bem grandes. Nesse caso aqui são 2 municípios, que é o município do Rio de Janeiro, a cidade do Rio, e a cidade aí, né, de Niterói. Lucas, então, tem o estado do Rio de Janeiro e tem a cidade do Rio de Janeiro. Vocês viram isso no Big Brother aí, né? Eu tava me coçando aqui. Ninguém é obrigado a saber, obviamente, mas tá aí pra gente. Então, sim, existe o estado do Rio de Janeiro e a cidade do Rio de Janeiro. Inclusive, a cidade do Rio de Janeiro fica dentro, olha que legal, do estado do Rio de Janeiro. E isso tudo é no Brasil, que tá dentro do planeta, que é redondo, pelo amor de Deus, né? E terra plana. Nesse caso, conurbação é funcional. Por quê? Porque eu consigo fazer o movimento pendular, né? Mas não é físico. Então não tem uma fusão física entre as duas aqui. Você sabe onde está o Rio de Janeiro, você sabe onde está Niterói. Então, olha só, é indicativo de conurbação eu conseguir fazer movimento pendular. Se eu consigo fazer movimento pendular, que é aquele que eu vou para casa, vou para o trabalho, eu vou para casa, vou para o trabalho, eu vou para casa, trabalho, beleza? Esse movimento pendular, se eu consigo fazer isso, então é para a gente uma área de conurbação. Então é importante a gente analisar aí. Quais são os bairros, então? Tá ali para você, né? Área do centro, tem Saúde, Gamboa, Santo Cristo, Caju, né? Todas essas áreas que são de fato importantes por aí. Só que agora, o que tem nessa área aqui? O que é o mais marcante, que me deixa puto da vida? Trânsito. Puta merda. Ai, meu Deus do céu. Tu perde aí, eu perco. Tem dia que eu perco 2h30 pra ir pro trabalho. Nossa, 2h30. 2 horas e meia pra ir trabalhar. E depois mais 1h30, 2 horas pra voltar pra casa. Porra, 4h30 no trânsito. É só um absurdo, cara. É como daqui a São Paulo. É como se eu fosse daqui a São Paulo e, porra, né? Eu sou do Rio de Janeiro. Daqui a São Paulo por conta disso. E você vê que, olha só, olha que loucura, olha que loucura. Tem uma hora do dia. Imagina se a UERJ vira pra você. Puta, olha isso. Olha que loucura. A UERJ pega pra você, mostra essa imagem e pergunta que horas essa foto foi tirada. Ela foi tirada 9 da manhã. Foi tirada 1 da tarde. 3 da tarde ou 5 da tarde. Não, 9 da manhã, 11 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde. Olha só, hoje eu vou fazer isso, tá? Porque não dá pra saber a hora certa. Mas a chance disso aqui ser cedinho, mais cedo possível, 8 horas, 7 horas da manhã, é muito grande. Porque todo mundo está indo para a porra do centro. Área central. Olha que beleza, viu? A área central. Por que área central? Cara, é mais importante. Olha o contrafluxo aqui. Ó, quem é que está saindo do centro no início da manhã? Perfeito? Então, isso aqui é muito cedo. Agora tu vê lá de novo, ó, centro, Rebouças, linha amarela. Aqui dá para ver que está de fato muito cheio e aqui tem menos carro. Né? Não sei, aqui é o meu cursor ali, ó, que maravilha.
Cara, você consegue perceber isso. Porque, de fato, a gente tem uma concentração muito forte de recursos e de serviços na área central, o que acaba gerando para a gente uma concentração populacional. Cerca de 60% da população vai ao centro todos os dias. Aí vira o Erd para você e pergunta assim: olha só, como é que resolve o problema do trânsito no Rio de Janeiro sem mexer no sistema de transporte? Sem mexer no sistema de transporte. Então não pode falar rodízio de carro, não pode falar metrô, não pode falar mais ônibus na rua, tá legal? Como é que eu resolvo o problema do trânsito no Rio de Janeiro sem mexer no sistema de transporte? É muito simples. É muito simples a resposta, não é simples de fazer, tá legal? Qual é a resposta? É simples no sentido de que é só você criar uma situação onde as pessoas não precisem ir ao centro todos os dias. Se eu estou indo para o centro porque lá é onde eu trabalho, lá onde eu tenho a minha escola, a minha faculdade, o meu hospital, tá legal? É só você fazer o quê? Porra, vamos gerar trabalho na periferia, vamos gerar trabalho nas áreas em volta, vamos promover a evolução econômica nessas áreas em volta, vamos fazer uma faculdade longe do centro, vamos colocar hospital de qualidade nas áreas mais periféricas. Você reduz o trânsito. Olha uma questão que pode aparecer aí sobre o Rio de Janeiro, sobre o trânsito, sobre toda a problemática que tem. Tá legal? Então, essa área, esse núcleo metropolitano, ele tem concentração fortíssima de serviços e que acabam mobilizando um movimento pendular muito forte para dentro dele. Belezinha? A gente tem ainda a área de periferia. Periferia, durante muito tempo, foi utilizado como termo pejorativo, tipo assim, ah, você é da periferia. A periferia, por conceito, é apenas a área que está afastada do centro. E a periferia, em países desenvolvidos, a periferia ela é de fato uma área de valorização, uma área, inclusive, muito mais cara que as áreas centrais. Isso causa certa estranheza na população, porque olha, pô, a periferia é mais valorizada, mais caro. A gente vai ver uma questão que eu vou falar sobre isso, tá legal? Tá aqui, ó, a periferia é maravilhosa. Coloca aqui pra gente algumas características são os subúrbios cariocas, né? Então são as áreas mais afastadas ali, a formação de subúrbios, onde eu tenho o crescimento por conta da saturação da área central. Então a área central está saturada, não aguento mais, não tem como mais, pô, beleza, eu tenho que ir um pouco mais para fora porque vai ser mais barato de sobreviver. E a população com renda mais baixa, né? Renda média e renda mais baixa, porque não tem dinheiro para ficar perto do centro. Tudo bem? Assim funciona. E o movimento pendular é monstruoso. Então você tem um movimento pendular gigantesco. Mas não sei se você percebeu, essa área de periferia, né, ela está ali conectada entre si por fora ali da Baía de Guanabara. E a maior conexão ela foi feita através do arco metropolitano, que é uma coisinha que pode aparecer para a gente dentro da prova da UERJ. Principalmente falando ali da região do Comperj, que está marcado aqui em vermelho para você. O que é o Comperj? O Comperj é um complexo petroquímico do Rio de Janeiro. Então é uma área de dinamização muito forte dessa região periférica. Tá legal? Essa região periférica, ó, o que pode aparecer para você sobre arco metropolitano? Pô, você pode cair uma questão perguntando qual é o grande objetivo. Pô, você vai tirar o transporte de carga pesada do centro do Rio. Né? Você fala assim, pô, mas a linha reta é mais rápido. Pô, não é. Porque aqui o trânsito é monstruoso. Então essa galera aqui consegue fazer um crescimento muito legal assim do dinamismo do rodoviarismo dentro do Rio de Janeiro. Aqui, né, no caso aí, dentro do nosso estado, né? Já são vários municípios envolvidos. Agora, o que mais pode aparecer? Ó, lembra que eu te falei que a cidade cresce a partir do sistema de transporte? Será que essas cidades que estão aqui, como pô, o Itaboraí, Magé, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, será que essas áreas aqui não podem ser dinamizadas? Não pode crescer essas áreas economicamente por conta do arco rodoviário, do arco metropolitano? Isso pode acontecer sim, e é uma tendência. Uma tendência que você tem uma evolução dessas áreas por conta disso também. Tá legal? Então, uma outra forma de você analisar essa aqui, nossa região periférica. Essa aqui é uma região que eu gosto muito de trabalhar, mesmo ela sendo pequenininha, que é a nossa área, né, de autossegregação. Eu gosto muito de trabalhar ela por conta das imagens, que são imagens que você geralmente conhece, ainda mais quem é aqui do Rio de Janeiro. Nessa área aqui, que vai pegar basicamente Barra da Tijuca e Recreio dos Bandeirantes, mas principalmente a Barra, é uma área onde você tem muitos condomínios fechados. São áreas sem esquinas, é feito tipo sem calçada. É para você basicamente andar de carro. Né? Não é aquela questão que você vai, pô, vou sair de casa, vou comprar um pão, vou na farmácia e depois eu passo no mercado para comprar uma fruta. Tu não vai fazer isso a pé. Não tem como você fazer isso. Tem condomínios que são tão fechados que tem tudo isso dentro do condomínio. Ah, eu vou ao shopping, dentro do condomínio. Vou ao cinema, dentro do condomínio. Ah, vou matricular meu filho na faculdade, dentro do condomínio. Ah, eu vou esquiar, dentro do condomínio. Não, aí não tem como, né? Mas, a maioria das coisas dentro do condomínio. Olha só como é que essa área cresceu muito forte.
né? Aqui você tem a Avenida das Américas. Cara, Avenida das Américas. Isso é bizarro. Não tinha nada, né? Inclusive, muitas áreas de preservação ambiental foram destruídas por causa disso. E legal. Mas isso aqui é a construção de Avenida das Américas. Então, é uma outra área da cidade. Foi planejado para ser assim, né? Foi planejado para ser um novo centro do nosso Rio de Janeiro. Tá legal? Aqui você vê a nossa orla, que hoje é completamente diferente. Esse aqui é o esquema, para quem conhece o Rio de Janeiro, esse aqui é o esquema da Alvorada. Aqui você tem a Barra da Tijuca, olha aqui, ó. Olha aqui. Aqui, ó, seria a Alvorada, tá legal? Aqui vem a Ayrton Senna. Ayrton Senna, pum, Alvorada. Depois passa isso aqui, ó, até a Orla. E a Avenida das Américas está aqui no meio. Cara, isso é um esquema de construção. De novo, a Avenida das Américas. Essas torres aqui são muito famosas no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Que são torres que uma está desativada, a outra tem gente morando. Né? Mas é uma imagem muito forte, muito icônica. A gente tem as formações ali da Avenida Niemeyer, do elevado, né, do Joá também vão aparecer. Olha Niemeyer. São construções. Pô, a casa aqui da pessoa. A casa aqui hoje deve estar valendo quanto? E você? Olha que beleza. Quem comprei um terreno aqui. Dei um relógio em troca do terreno. Quanto é que eu tenho hoje? Porra, meu amigo. Olha que beleza. São imagens muito bacanas. E aí você vê hoje, né? Aí nos casos aqui é a Avenida Ayrton Senna. Né, você vê hoje como que isso se tornou. Na verdade, não, isso aqui é as Américas, né? Avenida das Américas. Tá aqui, né? Na Cidade das Artes ali mais à frente. E eu tô alcoolizado. Isso aqui é a Ayrton Senna, como eu tinha falado anteriormente. Né? Tá aqui a Leroy Merlin, a praia tá lá no fundo. Aí você, obviamente, vê uma situação bem diferente. E os condomínios fechados, esse aqui é um condomínio muito famoso, que é o Península. Condomínio de alto luxo, assim, né? Um condomínio bem firme, bem forte, bem estruturado. Pô, quadrinha de tênis aqui, papá. Você vê uma área da cidade que é de autossegregação. Eu me escondo, eu me fecho, porque eu não quero conviver com os problemas da sociedade. Eu não quero conviver com os problemas do Rio de Janeiro. Isso é a cara aqui também, né? Da nossa cidade. É uma outra parte importante. E aí, essa galera vai para onde? Ah, eu vou pro shopping. Eu vou pro shopping. Né? É a cara também, né? É uma característica muito forte dessa área, o setor de serviços, principalmente ligado ao shopping. Né? Não só o Barra Shopping, mas tem outros shoppings ali na região que são muito marcantes para essa regiãozinha da nossa cidade. E aí, para encerrar, uma região bem mais, digamos assim, mais tranquila, mais quietinha na dela, que é a nossa área franja rural urbana. E aí fica muito fácil de você entender, né? É uma franja que é um pedacinho, tá legal? Que é rural urbano, ou seja, tem conectividade com o rural, mas também com o urbano. Então é muito conectada aí, né, com a parte rural mesmo, atividade agropecuária. E é muito menos dinamizada. Então não tenho muito aí para estender sobre ela. Queria fazer com vocês aqui, né, duas questões que são questões antigas da UERJ, mas que podem aparecer de uma certa forma. Eu tô aqui na frente das opções, não tem problema, porque primeiro vou até ficar maior, que é para você não ficar olhando por enquanto aqui, né, as opções. Vou até ficar maior, porque a gente vai ver aqui a área, a outra parte da questão, né, a parte do enunciado ali e dos mapas. Essa é uma dica que eu dou para todos os meus alunos, todos os meus alunos. As questões você tem que fazer da forma mais inteligente possível. Então, toda vez que aparecer uma questão que tiver mapa, tiver uma tabela, um gráfico que tenha muita informação, como está aqui para você, o que você vai fazer? Você vai simplesmente ler o título, porque você tem que saber do que se trata a questão, e você vai pular o mapa. Você vai direto para o comando. Então, como é que a gente vai fazer? Olha só, como eu estivesse fazendo uma questão aqui com vocês. Ó, município do Rio de Janeiro e entorno. A população economicamente ativa em 2 setores de atividade. Tá legal? Ah, que atividades são essas? Ó, atividade do setor industrial e setor de transporte, serviços e empresas. Então você já, na tua sagacidade, já pegou aqui e puxou. Opa, secundário, opa, terciário. Importante isso. Vou ficar olhando, pô, coloridinho no mapa? Não vai. Não vai perder tempo. O que você faz até para você parar de ver o mapa? Pum, tá aqui, ó. Sair e eu venho, não para cá não, eu venho para cá. Tá legal? Tá ali, ó. A relocalização das atividades econômicas no mundo globalizado tem sua expressão mais marcante nos grandes aglomerados urbanos. Opa, relocalização de atividades econômicas eu já vi aparecer aqui, já vi aparecer em prova, sabe como? Já vi aparecer em prova, sabe como? Já vi aparecer como reterritorialização.
Tinha um território de indústrias, por exemplo, e esse território agora é diferente. Então isso pode aparecer para a gente também. Tá legal? Mas vamos lá. Pela análise dos mapas acima, nesse caso ao lado, observa-se a ocorrência do processo espacial indicado em. Olha só, qual é a indicação dos mapas? Beleza, vamos lá. A indicação está aqui. Eita, nós, não, beleza. Tá lá, ó. A indicação dos mapas. Você tem a população economicamente ativa em 2000, no setor industrial, ela é muito mais intensa, tá legal? Na área periférica. Não é no núcleo metropolitano, é na área periférica. E o percentual da população ocupada no setor de serviços, que é o terciário, está muito mais no núcleo metropolitano. E aqui, ó, olha a região de autossegregação, acabei de te mostrar ali o Barra Shopping. Belezinha? Tá aqui para você. Isso tem a ver com o quê? Olha só, a área central do Rio de Janeiro já teve indústria? Já. Só que ela foi relocalizada, assim como propõe para você, né, a questão. Foi relocalizada. Relocalizada em que sentido? Eu tirei dessa região, coloquei em outra. Tudo bem? Onde eu coloquei? Ó, saiu a atividade industrial do centro, foi para a periferia. E aí no centro você tem o setor terciário sendo colocado. Então você já viu o mapa o suficiente, eu venho para cá. Tá lá, ó. Pela análise dos mapas acima, observa-se a ocorrência do processo socioespacial indicado em, tá lá, ó, terciarização do núcleo metropolitano. Núcleo metropolitano hoje é terciário? É. Já foi secundário? Foi. Olha que maravilha. Gabarito. Show? Gabarito. Simples assim. Periferização dos polos tecnológicos. Lucas, setor industrial pode ser um polo tecnológico. Pode ser. A questão disso para você, que aquele setor industrial é de alta tecnologia, não diz. Tá legal? Então você não pode marcar algo que a questão não te falou. Aí você tem desindustrialização da área periurbana. A periurbana é uma periferia próxima da área urbana. A periferia não está industrializada? Perfeito. Então não pode ser essa daí. E ruralização dos territórios de autossegregação. Autossegregação quem é? Opa, é aquela área vermelhinha que tá aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Eu tô sumindo. Tá aqui, ó. Pá, olha que maravilha. Essa área que é rural. Rural? Não é rural. Não é rural. Tá legal? Essa área de autossegregação, setor de serviços. Então tá aí para você o gabarito. Pra gente encerrar de vez, e aí, né, já fica aqui meu agradecimento para quem tá comigo todo esse... Eita, mas... E aí, bugou. Aí deu ruim, isso aqui sai, beleza. Tá lá para você. Questãozinha maravilhosa. Aí, ó. Ih, meu Botafogo. Puta merda. Final do estadual 2006. Eu estava lá. Dia 9/4. Uma semana depois do meu aniversário. Estava eu lá. Às 16 horas no Maracanã. Para ver o Botafogo ser campeão. Com um gol maravilhoso de Dodô. Olha que beleza. Viu? Inclusive aqui, ó. Manchete do meu aniversário. Dia 2/4 de 2006. Eu tinha o quê? Nossa, eu tinha 14 anos. Tô ficando velho. Estou ficando velho. Tá lá, ó. A final da Taça Rio 2006. Pôs em confronto times em que sua origem relacionam-se os espaços distintos da cidade do Rio de Janeiro. O subúrbio e a Zona Sul. Olha, interessante, né? Pegou uma área centralizada, que é a Zona Sul, e uma área periférica, que é o subúrbio. Ambos com história e tipos humanos marcantes. O subúrbio brasileiro possui um perfil socioeconômico que o diferencia de outras concepções internacionais. É muito importante entender isso. Que também não é só o brasileiro, mas o brasileiro também tem essa capacidade, essa característica, né, que é muito forte. Que característica é essa? O subúrbio brasileiro é uma área de desvalorização. É uma área de menor qualidade de vida. É uma área mais barata para se viver. É uma área que custa menos para se viver. Ué, Lucas, mas no mundo inteiro não é assim, não? Não, senhor. Não, senhora. No mundo inteiro, você tem muitas diferenças, tá legal? Mas em países mais desenvolvidos, isso fica muito diferente. Por que muito diferente? Porque você analisa que nas áreas que, assim, o subúrbio ele só vai ser valorizado ou desvalorizado de acordo com a relação dele com o centro. É muito importante você entender isso. Que o centro é a área mais importante, você já sabe. Que as pessoas têm que ir ao centro, você também já sabe. Mas o centro da cidade, para você que já foi ao centro da cidade do Rio de Janeiro ou de qualquer cidade que você conheça, o centro da cidade, ele é caótico, ele é poluído, ele é barulhento, ele é perigoso, ele é problemático. Tá legal? Então as áreas centrais são áreas problemáticas. Então morar perto dessas áreas também é problemático.
Só que, poxa, por que as pessoas moram então? Por que a Zona Sul é tão cara em relação ao subúrbio, por exemplo? Porque como o nosso sistema de transporte público é muito ruim, e não só o transporte público, qualquer transporte, a malha rodoviária brasileira, a malha de transporte do Rio de Janeiro é tão ruim, porque trens você tem poucas linhas, metrô você tem pouquíssimas, e, pô, ônibus tudo saturado, muito trânsito. Quanto mais perto você morar do centro, é melhor. E aí é mais valorizado. Em países de maior desenvolvimento, onde você consegue morar longe, porque o sistema de transporte é eficiente, e você pode ir ao centro com tranquilidade, com facilidade, a periferia lá é valorizada. Tá legal? Isso era importante para você saber nessa questão. Aí tá lá, ó, o padrão metropolitano de subúrbio, cujo conteúdo social difere da realidade brasileira, está corretamente descrito em. Vamos lá. Então, ó, o subúrbio europeu habitado pela população de baixa renda. Ó, o subúrbio europeu ele vai ter uma mescla, porque a Europa também cresceu de forma desorganizada. As cidades europeias elas não são, digamos assim, cidades planejadas, elas têm um crescimento orgânico. É claro que depois você vai ter uma evolução. Mas se é população de baixa renda e o subúrbio brasileiro tem isso, então não difere. Seria a mesma realidade. Não posso marcar a letra A. Na letra B fala do subúrbio norte-americano, que é ocupado pela população de alta renda. Isso é verdade? É sim. Isso é verdade. Aí fala ali a letra C do subúrbio japonês, hierarquizado pelo grande contraste de renda da população. Cara, mas o nosso subúrbio ele é assim. Ele tem um contraste de renda. Se você for olhar a periferia próxima do centro, ela é mais cara que a periferia distante. E você vai tendo essa renda, né, num padrão de hierarquia. E o subúrbio australiano, destinado tanto à população de alta como a de baixa renda. Isso, né, não é uma relação muito, digamos assim, condizente com a realidade dentro do subúrbio, né, australiano ou de qualquer outro lugar. Tudo bem? Estou totalizando aqui, ó, 1 hora de aula. Achei que ficou um tempo bom aí, né? Fui numa batida. Se de fato teve algum problema aí, ficou muito rápido e tal, você pausa, volta. Vou deixar ali a minutagem marcada bonitinha para você ter mais facilidade. Mas é isso. Tá aqui a minha primeira aula. Essa aula eu tive que fazer ela toda com aspectos visuais, porque meu estúdio ainda não tá pronto, ainda não tô com meu quadro, nossa, que vontade de gravar com meu quadro. Ai, meu Deus, vai ficar lindo. Mas fica aqui a minha lembrança, o meu agradecimento a vocês que estão aqui. Vocês me motivam bastante, as mensagens que eu recebo são muito legais, os comentários que eu recebo são muito legais, eu me divirto bastante. E tem sido muito prazeroso para mim produzir esse tipo de conteúdo, tá bom? Então, para quem ficou até aqui, eu agradeço bastante. Se inscreve aí no canal, compartilha com os amigos, vê se às vezes alguém está precisando fazer a prova, né? E aí tá um conteúdo bacana para vocês poderem estudar para essa faculdade que eu amo de paixão, que é a minha UERJ. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Qualquer dúvida, fala comigo. Tchau, tchau.